Vamos então para o conteúdo mais importante da geometria plana, que é área, e com a figura mais importante, que é triângulo. Vamos lá então para a aula de área de triângulo. Lembrando, área é o conteúdo que mais cai na geometria plana, né? Nas provas, quando você olha, a área cai muito, apesar que algumas questões ela é classificada como área. A questão é de área, mas tem muito fundamento da geometria até você chegar no cálculo da área. E aí triângulo é uma das figuras, se não a figura mais importante da geometria, então área de triângulo é um conteúdo realmente importante. Bora lá, vamos entender tudo que você precisa desse conteúdo aqui. A definição de área de triângulo. Primeiro eu quero entender, né, como é que chegaram a fórmula ou as fórmulas de área de triângulo. Você deve estar pensando, fórmulas, plural, o que é isso, Adriano? É porque eu não vou te mostrar uma fórmula para calcular a área de triângulo. Adriano, tem mais? Tem várias, tá? Mas eu vou te mostrar o quê? As 6 principais. Para cada uma delas vai ter uma característica do triângulo. E se o seu triângulo tiver todos os lados, será que é o ideal é ir pela formulazinha tradicional ou tem uma melhor? Se tiver o raio da circunferência inscrita, quem sabe o raio da circunferência circunscrita, se for um triângulo equilátero, para cada um desses casos tem uma fórmula que fica um pouco melhor, mas vai depender de cada situação. Mas a primeira que eu vou te mostrar é a base, aquela que deu início a tudo, e muitas dessas outras que eu vou te mostrar nessa aula vêm dessa daqui. E para começar, né, historicamente falando, as áreas não começaram por área de triângulo, que daria um pouquinho mais de trabalho para mensurar. Isso começou o quê? Com as figuras aí quadriláteras, por exemplo, o retângulo. Porque era muito mais fácil pegar um retângulo e dividir em quadradinhos unitários. Bom, o quadradinho de lado 1, quadrado unitário, tem área 1. Basta eu ver quantos quadradinhos eu vou ter e eu consigo fazer a conta da área do retângulo. Faz sentido? Adri, beleza, aí eu vou contar os quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 quadradinhos de um lado. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 quadradinhos na altura. E aí para não ter que contar um por um, 8, 8, 8, 8, 8, 5 vezes, você faz o quê? 8 vezes 5. Isso nada mais é do que a ideia de você pegar a base do seu retângulo e a altura do retângulo e multiplicar. E isso é a área do retângulo. Tá, legal. Mas o que a área de retângulo tem a ver com a área de triângulo, Adriano? Calma, eu vou te mostrar mais um quadrilátero e aí você vai entender a relação que tem para talvez você pegar uma fórmula que você já usou várias vezes e entender dessa vez. Olha só o que eu vou fazer agora. Peguei um outro quadrilátero, paralelogramo, beleza? Adri, a área do paralelogramo. O paralelogramo também tem uma base e também tem uma o quê? Altura. Adri, mas nada a ver. Ele é completamente diferente do retângulo. Como é que você vai relacionar? Eu vou relacionar bem fácil, sabe por quê? Porque se eu levantar um pedacinho reto aqui, ó, 90 graus, eu vou formar um triângulo nesse cantinho. Só que esse triângulo que está aqui, ele é exatamente um triângulo como se ele fosse tirado daquela pontinha ali, ó. Conclusão, se eu tiro ele daqui e coloco para lá, eu não altero a área. Você concorda? Tá, concordei. E Adriano, o que sobrou aqui é o quê? É um retângulo. E se é um retângulo, ele tem uma base, ele tem uma altura, e a área é o quê? Base vezes altura. Pô, Adri, legal, base vezes altura. Agora vamos voltar para o paralelogramo original. Voltei para ele. E agora eu vou dividir bem ao meio. Eu vou traçar uma das diagonais. E quando eu divido ao meio um quadrilátero, eu formo o quê? 2 triângulos. Mas olha bem para o triângulo que a gente formou. Ele tem a mesma base do paralelogramo e ele tem a mesma altura do paralelogramo. Só que ele é exatamente a metade do paralelogramo. Conclusão, a área desse triângulo é base vezes altura, só que Adri dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é justamente o quê? A metade da área original do paralelogramo. Deu para entender? E essa é a fórmula base, tá? Área de triângulo. Na dúvida, você não sabe? Pega a sua base, pega a sua altura, multiplica e divide por 2. Base vezes altura sobre 2. E essa fórmulazinha vai dar origem a outras que virão e eu vou te mostrar. Ou às vezes não é que ela dá origem, mas ela pode ser a saída para você resolver a questão, caso você não lembre de alguma outra forma. Vamos ver? Quer só uma bem legal? Você pega um triângulo, né? A área de todo triângulo tem a sua base, tem a sua altura, e base vezes altura sobre 2 é a área do triângulo. Mas e se meu triângulo for um triângulo equilátero? Vamos ver? Triângulo equilátero, equilátero. Ou seja, lados iguais. Látero, lados, equi igual, lados iguais. É o triângulo que tem os 3 lados iguais. Mas ele não deixa de ser um triângulo, ele tem a sua base, ele tem a sua altura, e a área desse triângulo pode ser o quê? Base vezes a altura sobre 2. Tudo bem?
Só que, Adri, já que ele tem os três lados iguais, e se nós encontrarmos a base e a altura em função do lado, eu posso ter uma formulazinha que vem desta daqui, mas que é apenas em função do lado, já que a característica principal dele é ter os lados iguais. Bom, já que ele é formado por todos os lados iguais, a base é quem? A base é o próprio lado, é isso aí. A base desse triângulo é o próprio lado do triângulo equilátero. Então, Adri, se eu for começar a montar a área do triângulo equilátero, base vezes altura sobre 2, quem é a base? A base é o próprio lado. Ai, Adri, agora, quem é a altura? Vamos lá, vamos lembrar? A altura sempre forma o quê? 90 graus. Formando 90 graus, nós temos um triângulo o quê? Retângulo. Que você poderia fazer ou o teorema de Pitágoras, ou fazer um soca à toa. Lembra? Seno, cosseno, tangente, para encontrar essa altura aqui. E se você usar um pouquinho de trigonometria, você vai encontrar que essa altura é lado raiz de 3 sobre 2. O próprio lado do triângulo. Bom, a base é o L. A altura, L raiz de 3 sobre 2. Base vezes altura, dividido por 2. Vamos melhorar um pouquinho essa fórmulazinha aqui? Vem comigo. L vezes L, L ao quadrado. Então vai ficar L ao quadrado, raiz de 3. Dividido por 2, dividido por 2. Quando você divide uma coisa 2 vezes por 2, você está dividindo por 4. Então a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E tá aí a formulazinha prontinha, prática, rápida, funcional, para você calcular a área do triângulo equilátero. Mas ela veio da onde? De base vezes altura sobre 2. Então você começa a entender que algumas formulazinhas vêm daquela que é a base. E se você esquecer dela, lembra do quê? Tem o base vezes altura sobre 2, que vai resolver muito bem a sua vida. Lembra que eu te falei que para cada área tem uma característica especial? E olha só, por exemplo, se o seu triângulo tiver o quê? Os lados. Você pega um triângulo onde você conhece os 3 lados. Se você conhece os 3 lados de um triângulo, vai ser o teorema de Heron. Heron foi o matemático, foi o estudioso que desenvolveu a área para triângulos quando eu conheço os 3 lados. Ou seja, quando que é bom de usar isso aqui? Quando você tiver os lados. Ai, professor, eu só tenho um lado, não tenho os outros 2. Eu vou descobrir os outros 2 para usar o teorema de Heron. Vale a pena? Em geral, não. Mas se você já tem os 3 lados ou tá fácil de encontrar, essa área pode ser muito boa para você. Vamos ver então? Olha só. Dado um triângulo qualquer, eu tenho os 3 ladinhos, lado A, lado B, lado C. Você tem os lados, são números que foram dados a você. 5, 7, 15. 2, 3, 4. Pode ser, não tem problema nenhum. Vai funcionar para qualquer triângulo que você conheça os 3 lados. Como é que se calcula a área pelo teorema de Heron? É essa formulazinha aqui. Tá, vamos consertar esse, né, Adri? Formulazinha. A formulazona, olha o tamanho disso. A área do triângulo em função dos lados é dada por raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B e que multiplica P menos C. Tá, traduz isso aí. Bom, o A, o B e o C você tá vendo, né? A, B e C são os lados do meu triângulo. E quem é o P? Aquele P é o perímetro, sim ou não? Não, não é o perímetro, pelo amor de Deus, não vai errar. P é o semiperímetro. Lembra que a simbologia de perímetro é 2P. Quando é apenas a letra P, é o semiperímetro, que é somar uns lados e dividir por 2. Por isso que o P é A mais B mais C dividido por 2. Bom, pensa bem. Se você tem os 3 lados de um triângulo, calcular isso aqui é possível ou não é? É possível. E o A, o B e o C, que são os lados, eu já tenho. É só jogar tudo ali, fazer a raiz no final, você mata a questão. Pegou a ideia? Peguei. Mas deixa eu entender se teria uma outra maneira de fazer. Posso fazer por base vezes altura sobre 2? Claro que pode. Todo triângulo vai ter um dos lados que você vai escolher como base, vai ter uma altura relativa a ele. Tá, mas como é que eu vou fazer base vezes altura sobre 2 tendo os lados? Pense comigo. A altura forma 90 graus para um lado. Forma 90 graus para o outro lado também. Ok. Esse pedaço aqui é um cateto, é a altura que você quer descobrir. Adriano, a hipotenusa A a gente já tem. E esse outro catetinho aqui não tem. Por que eu tô falando em catetos e hipotenusa? Triângulo, retângulo. Vai rolar o quê? Pitágoras para você conseguir resolver. Quem é esse pedacinho que eu não conheço? Se eu não conheço, eu vou lá e chamo de X. Muito bem, chamei de X. No outro lado tem um triângulo retângulo, aonde um cateto é a altura, que você quer descobrir. Tem o C, que é a hipotenusa, é um número, você já conhece, lembra? Você sabe, conhece os 3 lados. E Adri, se tudo é B que eu já conheço, e aquele pedacinho é X, esse pedaço é B menos X. Fez sentido? Ó, tudo é B, aquele pedaço é X. Então esse pedaço é B menos X. Beleza, B menos X. Aí eu te pergunto, tem um triângulo retângulo aqui, sim ou não? Sim. Você vai lá e faz o quê? Pitágoras.
a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado, ou x ao quadrado mais h ao quadrado, beleza? Triângulo retângulo da direita, triângulo retângulo, faz Pitágoras. C ao quadrado é igual a b menos x ao quadrado mais h ao quadrado. Lembra que o a, o b e o c você tem? Na verdade, são números que eu tenho, né? Então o a você tem, o b e o c você também tem. Quem é que vai sobrar nessas duas equações? O x e o h. Duas equações com duas variáveis, você vai lá e monta um sisteminha. Mas não é um sistema linear. Tem variável ao quadrado. Você vai ter que isolar em uma, jogar na outra, montar uma equação do segundo grau, resolver as raízes e aí você vai conseguir encontrar a altura h. Aí você faz o quê? Depois de encontrar a altura h, o x não te interessa. Você até pode encontrar, mas não é o que interessa. E encontrando a altura h, você pega a base, que é um dos lados, você já tinha, multiplica pela altura que você encontrou e divide por 2. Adri, vai dar um trabalhinho, né? Vai dar um trabalhinho. Você vai ter que definir a altura, fazer 2 Pitágoras, isolar em uma, jogar na outra, resolver uma equação, para daí encontrar a altura. Acredite, se você fizer por essa formulazinha, em muitos casos pode ser muito mais rápido. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito clara. Área de triângulo é triângulo. Só que vai ter alguma característica nele que te induz a ir por um caminho ou por outro. Ah, é um triângulo comum, não tem nada de especial. Base vezes altura sobre 2. É um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É um triângulo com os 3 lados, 3, 5 e 7. Um triângulo de lados 3, 5 e 7. Calcule a área dele. Talvez seja muito mais inteligente. Talvez seja muito mais inteligente você jogar direto aqui. Pode parecer que vai dar muito trabalho, mas em geral não vai dar tanto trabalho assim. Pegou a ideia? Então, formulazinha importante, boa para você fazer. Vamos ver uma questão então? Vamos ver uma questão prática, tá ok? Dessa parte do teorema de Heron, que é cálculo de área quando eu conheço os lados de um triângulo. Vamos lá então. Olha só a questão do MTM, questão daqui, é nóis. Vamos lá. A praça de uma cidade, no formato de um triângulo ABC, vai receber uma ampliação. A praça original é essa, ela vai receber uma ampliação. Legal. Será acrescentada uma circunferência ao projeto inicial, onde os segmentos AB e AC, os segmentos AB e AC, são tangentes à circunferência e o segmento BC passa pelo diâmetro máximo desta. Você está vendo ali? Adri, AC e AB são tangentes à circunferência e o BC passa pelo diâmetro máximo, ou seja, ele passa pelo centro da circunferência. Esse diâmetro máximo nada mais é que o diâmetro, portanto passa no centro da circunferência. Pegou as informações até aqui? Né? Tá escrito, mas o desenho representa muito bem. Assim, se os lados AB, AC e BC medem respectivamente 28, 26 e 30 metros, então a medida do raio da circunferência é maior que 12 metros. É uma afirmação, nós temos que verificar se é correto ou se é incorreto essa afirmação, se é correta ou incorreta essa afirmação. Vamos lá então, verdadeiro ou falso? Bom, pegamos as informações, vamos jogar no desenho e pensar em como resolver essa questão. Vem comigo? Vamos lá então. Sabemos que os lados AB, AC e BC medem 28, 26 e 30 metros. Bom, se eu sei essas informações, não tem por que não jogá-las no desenho. Joguei ali. Agora eu vou esquecer aquilo e eu vou concentrar aqui. Aí eu tô olhando o quê? Oh, meu Deus, um triângulo, sei! Um triângulo onde conheço os 3 lados. Dá para calcular a área desse triângulo? Sim ou não? Claro, é só usar o teorema de Heron, que é uma formulazinha para o cálculo de uma área quando eu conheço os lados. E se eu tenho os lados, apesar que são números grandes, mas eu tenho os lados, não tem por que não calcular a área. E aí pensa bem comigo, se eu quero encontrar o raio dessa circunferência, você não tem que pensar em outra coisa senão o quê? Traçar o raio, escreva o raio em algum momento para ver se ele tem alguma característica especial. Toda vez que eu tenho uma tangente a uma circunferência e eu escrevo o raio, o que acontece? O raio com a tangente sempre forma o quê? 90 graus. E se formou 90 graus é bom, né? Pode pintar um triângulo retângulo, pode rolar o quê? Seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras, o que vai rolar aí? Ou de repente 90 graus pode ser uma altura, quem sabe? Adri, mas o raio é legal de colocar aqui, mas ele também é legal de colocar no outro ponto de tangência. Coloquei lá no outro ponto de tangência. E de novo é um raio com uma tangente, e o raio com a tangente sempre forma o quê? 90 graus. Está percebendo algo interessante? Todo triângulo você pode dividir em outros 2 triângulos.
Basta traçar o quê? Um segmento, que é chamado seviana, mas o nome aqui não vem ao caso. Se você ligar do A ao centro da circunferência, você vai dividir o triângulo ABC em dois triângulos menores, aonde um dos ladinhos que eu já conheço é a base e o raio é exatamente a minha altura. Porque toda altura tem que formar o quê? 90 graus. Formou 90 graus, é a altura. Caraca, Adri, quer dizer que o triângulo ABC, eu conheço todos os lados. Eu posso calcular a área. E eu posso calcular a área de cada triângulo separado e dizer que é igual à área total calculada pelo Teorema de Heron. Nossa, Adri, vamos fazer? Bora fazer então. Primeiro vamos calcular a área pelo Teorema de Heron. E o Teorema de Heron é o quê? Raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. O A, o B e o C nós já temos, que são os lados que foram dados. Mas, Adri, o P a gente já tem? Ainda não. Vamos calcular o P? Vamos lá, quem é o P? P é o semiperímetro. Somar os lados, dividir por 2. 26 mais 28 mais 30 vai dar 84, que dividido por 2 é 42. E é só jogar o que na equação? 42, que multiplica 42 menos 26, que multiplica 42 menos 28, que multiplica 42 menos 30. E isso tudo você coloca uma raiz. Jogou todas as informações ali, aí a continha. 42 fica ali. 42 menos 26, 16. 42 menos 28, 14. 42 menos 30, 12. Claro que aqui você não ia resolver na raça, né? 42 vezes 16 vezes 14 vezes 12. Eu não fui muito aprofundado aqui, que isso é o quê? Aula de radiciação. Mas você ia começar a pensar o quê? 16 é 2 elevado à quarta. Se eu estou numa raiz quadrada, tem elemento que vai saindo da raiz. Adri, 14, 2 vezes 7. Adri, 12 é 4 vezes 3. O 4 também sai da raiz. O 42 vai ter fator 7, que vai juntar com aquele fator. Quer dizer, você não vai multiplicar tudo isso e fazer um radicando gigante. Você vai o quê? Fatorando cada um deles. E nessa fatoração, você vai tirando da raiz. Show de bola? Legal? E Adri, a raiz quadrada desse número vai ser o quê? 336. Agora que eu já conheço a área total do ABC, eu vou dizer que esta área é igual à soma das duas áreas menores. Vamos lá então? Olha só. Adri, qual é o raio da circunferência? Marcamos o raio ali. Eu vou calcular o quê? A área dos triângulos menores. Vem, primeiro triângulozinho, ele tem uma base 28, a altura é o raio. Base vezes a altura sobre 2. Então fica 28 vezes R dividido por 2. O triângulo agora aqui mais à direita, base 26, a altura é o raio, base vezes a altura sobre 2. 26 vezes R dividido por 2. E Adri, quando eu somo os dois, isso é igual à área total que nós calculamos antes, que é 336. Dá uma simplificadinha. 28 por 2, 14. 26 por 2, 13. 14R mais 13R é igual a 336. 14R mais 13R, 27R. E Adri, dividindo os dois lados por 27, o raio vai dar 12,44 aproximadamente. Falava que era maior que 12, então fechou. Por isso que esse item está correto, por isso que é um item verdadeiro. Você viu que legal? Eu usei duas fórmulas de área para concluir e responder a questão aí no final. Legal a questão? Bora lá então, vamos para ver o quê? Mais um outro formato de área que você pode encontrar, que nesse caso é com ângulo. Lembra que eu te falei até agora que para cada fórmula de área de triângulo que eu vou te apresentar, tem uma o quê? Uma característica, ou seja, algo que vai ser relevante para você utilizar essa formulazinha e não outra talvez. Bom, se de repente você tem um triângulo e aparece um ângulo nele. Adriano, mas qual ângulo? Tem que ser o 30, o 45, 60 graus? Não, não tem que ser eles. Mas se forem eles, ou qualquer outro que caia num segundo quadrante, e aí um pouco de trigonometria, né? Que seja reduzido a eles, fica legal de fazer. Não é qualquer ângulo que você pode utilizar também. Se forem ângulos bons, os ângulos notáveis, fica mais interessante. Mas Adri, basta aparecer ângulo? Quantos ângulos são? Como é que funciona tudo isso? Vamos ver agora então. Olha só, dado um triângulo para você, digamos que você tem o quê? Dois lados. Eu tenho dois lados desse triângulo. Não que você não possa ter o terceiro lado. Se tiver, tá tudo certo também. Mas pelo menos dois lados você tem que ter. Ladinho A, ladinho B. E aí me diz uma coisa, se um ladinho é A, o outro ladinho é B, o outro lado é o lado C. Muito bem. E Adri, oposto ao lado C é o ângulo C. Isso é uma regra na geometria, né? O ângulo oposto a um lado recebe a mesma letra, se eu não usar letras gregas, recebe a mesma letra do lado. Então, Adri, lado C, ângulo oposto C. Portanto, o ângulo que tem que aparecer não é qualquer ângulo, é o ângulo justamente o quê?
que forma os dois lados, ou que os dois lados vão formar aquele ângulo. Portanto, se você tiver dois ladinhos e o ângulo formado entre eles, dá para usar uma outra formulazinha? Sim, claro que dá. Que diz o quê? Que A vezes B vezes o seno de C dividido por 2 vai dar a área do triângulo. Ou seja, o produto dos lados que você tem vezes o seno do ângulo que está sendo formado por aqueles lados. Isso tudo multiplicado, dividido por 2, vai dar a área do triângulo. Mas Adri, seno vai envolver trigonometria? Vai. Por isso que eu te falei que se os ângulos forem 30 graus, 45 graus, 60 graus, ou de repente no segundo quadrante, 120 graus, 135 graus, né? Ângulos que são reduzidos ao primeiro, comparados ao 30, 45 e 60 graus, fica mais interessante de usar. Se aquele ângulo for um ângulo de 20 graus, quem é o seno de 20 graus? Diz aí! Você não sabe não? Eu também não, né? Se eu pegar uma calculadora aqui, eu vou saber dizer com exatidão. Caso contrário, não. Então tem que ser um ângulo bom para trabalhar. Quando cai uma questão, normalmente é um ângulo bom. Legal então? Adri, tem dois ladinhos e o ângulo formado entre eles, multiplica os ladinhos, multiplica pelo seno desse ângulo, divide por 2 e você encontra a área do triângulo. Qual é meu medo? Que você como aluno possa pensar assim, ó, Adri, eu tô num vestibular, tô numa prova, caiu um triângulo, falou de área e tem um ângulo. Ai, eu tenho que usar a formulazinha. E se eu não lembrar, o que eu faço? Calma, não se desespera. Vou te dar outra saída. E na realidade essa formulazinha aqui, ela vem de quem? Ela vem da fórmula mãe, que é só pegar a sua base vezes a sua altura, tudo sobre 2. Ela vai vir exatamente disso. Porque não é porque é um triângulo que não apareceu a altura que eu não posso ir ali e traçar uma altura nele. Pode ou não pode? Claro que pode. Eu escolhi um dos lados que eu tinha para ser a base, no caso o lado B, e eu tracei a altura relativa ao lado B. Lembrando que toda altura forma o quê? 90 graus. Então formou agora aqui um triângulo o quê? Um triângulo retângulo. Com relação ao ângulo C, o H é o cateto oposto e o A é a minha hipotenusa. Triângulo retângulo, seno, cosseno ou tangente. Quando eu relaciono o oposto com a hipotenusa, vai dar o seno. Boa! Tem que responder. Participa da aula aí. Adri vai dar o seno. Então, seno do ângulo C é o cateto oposto H dividido pela hipotenusa A. E eu te pergunto, é uma equação. Posso fazer o que eu quiser de um lado, desde que eu faça a mesma coisa do outro. Vou multiplicar os dois lados por A. Se eu multiplicar os dois lados por A, o H é igual a A vezes seno de A. Beleza. Encontrei o valor do H, mas eu posso fazer a área de um triângulo por base vezes a altura sobre 2. Vamos lá. A minha base é o B, a altura é A vezes seno de C. E aí base vezes a altura dividido por 2. Vamos ver o que vai dar isso então? Olha só. Troca a base por B. Troca o H, a altura, por A vezes seno de C, dividido por 2. E olha bem para cá se não vai dar a mesma coisa. Claro, Adri. Adri, um lado que é B, o H nós vamos trocar por A vezes seno de C. A vezes seno de C. Tá todo mundo multiplicando em cima, dividido por 2. Ou seja, se você encontrar a altura através de seno, ou seja, fazer um pouco de trigonometria, e encontrou a altura, faz base vezes a altura sobre 2, você vai chegar nessa formulazinha aqui. Então qual é a vantagem de usar direto ela? É que você vai direto ao ponto. Peguei um triângulo, tem dois ladinhos, tem um ângulo formado entre eles, eu já vou direto para a formulazinha. Vale a pena você memorizar, para você ganhar o quê? Tempo lá na hora da prova. Mas caso você não lembre, não tem problema. Você vem aqui, encontra a altura, um pouquinho de trigonometria, faz base vezes a altura sobre 2 e você chega lá sem problema algum. Pegou bem? Entendeu bem essa formulazinha? Bem legal, bem importante. Vamos ver uma questão agora para você ver como é que pode cair eventualmente aí na sua prova. Olha só. Questão da FGV. Um triângulo isósceles tem os lados congruentes com medida igual a 5. Bom, já é uma informação importante. É um triângulo isósceles e as medidas dos lados iguais são iguais a 5. Seja alfa medida do ângulo da base. Então o ângulo alfa é a medida do ângulo da base, interessante, importante, para o qual a área do referido triângulo é máxima. Opa, eu tenho um triângulo isósceles com lados iguais a 5. Alfa é o ângulo da base para que este triângulo tenha a área máxima. Podemos afirmar que quem é alfa? Alfa está entre quem e quem? A gente vai descobrir o ângulo alfa e vai ver qual a alternativa que ele vai se encaixar. Vamos lá então? Montando um pouquinho da questão, tá? Primeira informação importante é que o triângulo é um triângulo isósceles com lados congruentes iguais a 5. Vamos lembrar? Quem é o triângulo isósceles? Tem dois lados iguais. E o triângulo isósceles que tem dois lados iguais terá dois ângulos iguais.
que são os ângulos opostos aos lados iguais. Meu Deus, Adriano, mostra isso com desenho que fica melhor. Tá bom, vai lá. Triângulo isósceles tem dois lados iguais. Esses lados iguais, a questão falou que vale quanto? 5. Beleza. O outro lado é diferente. Vou precisar dele ou não? Não sei, deixa assim por enquanto. Os ângulos da base, lembra? Triângulo isósceles, dois lados iguais, dois ângulos iguais, que são os ângulos opostos aos lados iguais. E esse ângulo vale quanto? Esse ângulo vale alfa. Marquei o alfa ali. Legal, Adri? Dois ladinhos valendo 5, os ângulos da base valendo alfa e alfa. E aí ele pergunta o quê? Qual é o alfa para que este triângulo tenha área máxima? Olha só, ele destaca isso. Eu quero que esse triângulo tenha o quê? Área máxima. Qual é o ângulo alfa para que ele tenha área máxima? Pô, eu vou juntar as coisas, né? Ele está falando de área de triângulo. E Adri, tem ângulo envolvido. Qual é o ângulo para que tenha área máxima? Qual é a formulazinha de área de triângulo que envolve o ângulo? A vezes B vezes seno de C, tudo sobre 2. Qual é a formulazinha de área que envolve ângulo? E vamos pensar, quando fala em máximo e mínimo, a primeira coisa que pode vir à sua cabeça é o quê? Ah, Adri, é função do segundo grau, o valor máximo, quem sabe o valor mínimo, é o vértice na parábola e tudo mais. Mas calma um pouquinho. Para e pensa um pouquinho. Adri, falou em máximo e mínimo. Não é só em função do segundo grau que eu tenho máximos e mínimos. Deixa eu perguntar, lá no ciclo trigonométrico, seno e cosseno, tem máximo e mínimo, sim ou não? Claro. Qual é o maior seno do mundo? 1. Qual é o menor seno do mundo? Menos 1. O maior cosseno do mundo vale 1 e o menor cosseno do mundo vale menos 1. Ou seja, na trigonometria, quando eu falo de seno e cosseno, eu também estou limitando entre máximos e mínimos. Quer dizer, está tudo condizente para utilizar a questão. Só que, Adri, quando eu penso em usar essa formulazinha, por quê? Tá falando de área de triângulo, tá falando de um ângulo. Então, peraí, essa aqui é a ideal para utilizar? Eu vou multiplicar dois ladinhos e o seno do ângulo formado entre eles. Os dois ladinhos que eu tenho é o 5 e o 5, mas o ângulo formado entre eles eu não tenho. Eu não tenho ainda, mas se esse ângulo eu encontrar em função de alfa, eu consigo colocar o alfa na brincadeira e aí descobrir qual é o ângulo alfa para que este triângulo tenha área máxima. Aí eu te pergunto, aquele ângulo que a gente não sabe ainda, que é o ângulo que terá que ser utilizado, aí dá para descobrir ele, sim ou não? Claro que dá. Teorema angular de Thales diz o que pra gente? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar quantos graus? 180 graus. E se eu já tenho um que vale alfa e o outro que vale alfa, este ângulo é 180 graus menos 2 alfa. Faz sentido? 180 graus menos alfa, que é menos 2 alfa. Peraí, eu consegui justamente o ângulo que eu precisava em função do alfa, que é a pergunta da questão. Bora lá então? O ladinho A vale quanto? 5. O ladinho B vale quanto? 5. E o seno de qual ângulo? O seno do ângulo 180 menos 2 alfa. Lembrando, o ângulo que será utilizado é sempre o ângulo que está entre os lados que você vai utilizar na equação. Beleza, vamos pensar uma coisa? 5 vezes 5, 25, dividido por 2. Valores o quê? Constantes. Isso aqui não vai mudar nunca. Quem pode mudar nessa brincadeira é o seno do ângulo. Faz sentido? O seno de um ângulo pode variar no mínimo de menos 1 até o máximo que é 1. Bom, se ele vai de menos 1 até 1 e eu quero que a área dê a maior possível, para que dê uma área máxima, eu quero que esse seno dê o máximo também. Então eu quero que esse seno seja igual a quanto? Que ele seja igual a 1. E aí eu te pergunto, agora vem um pouquinho de equação trigonométrica, mas eu confio em você. Vem junto comigo que a gente resolve. O seno de um o quê? O que é isso aqui que está dentro dos parênteses? Isso é o ângulo. Aí, Adriana, 180 menos 2... relaxa, é um ângulo. Vem comigo. Seno de um ângulo tem que dar 1. Aí você se pergunta, qual é o ângulo cujo seno dá 1? Este ângulo é o 90 graus. Vamos pensar? Seno de 90 graus dá 1. Seno de um ângulo tem que dar 1. Qual é o ângulo cujo seno dá 1? 90 graus. Então, se o 180 graus menos 2 alfa for igual a 90 graus, isso com certeza vai dar 1. Aí basta encontrar o alfa, né? Vou subtrair 180 graus dos lados, fica menos 2 alfa aqui, e 90 menos 180, menos 90. Se menos 2 alfa é igual a menos 90 graus, divide os dois lados por menos 2, e aí o alfa é igual a menos 90 dividido por menos 2, que vai dar 45 graus. Então alfa igual a 45 graus é o ângulo para que aquele triângulo tenha a área máxima.
Cara, que questão top! Essa questão é muito massa, legal, porque ela envolve área, fala de máximos e mínimos sem ser função do segundo grau, mas sim usando um pouco da trigonometria dessa formulazinha que você acabou de aprender agora. E nesse caso, a questão da FGV, 45 graus é um ângulo entre 40 e 50, né? Ele é maior ou igual que 40 graus, menor que 50 graus, que nesse caso corresponde ao gabarito da letra D. Pegou a questão? Legal, né? E se porventura o que for dado a você para calcular a área de um triângulo for o quê? Raio. Adri, raio? Todo triângulo vai ter uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. Então vai ter o raio inscrito e o raio circunscrito, e se eles forem dados a você, se você tiver essa informação como encontrar, tem formulazinhas prontas para as calcular. Vamos ver então? Se for o raio inscrito, primeiro, o raio inscrito de um triângulo é da circunferência que fica dentro dele ou fora dele? Dentro dele. A circunferência inscrita vai ter o raio inscrito e todo o triângulo, não importa, tá? Se ele é equilátero, se ele é isósceles, se ele é escaleno, não interessa a formatação do triângulo. Todo triângulo vai ter os seus ladinhos A, B e C, e ele sempre vai ter uma circunferência inscrita a ele. Uma bolinha dentro dele, essa bolinha ela tangencia todos os lados. Cara, e se é uma circunferência, tem que ter o quê? Um raio ali. Bom, dado um triângulo com seus lados A, B e C, e todo triângulo tem uma circunferência inscrita, tem o raio inscrito, tem formulazinha para você calcular a área do triângulo que diz que a área do triângulo é P vezes R. Professor, quem é o R? Óbvio, né? O R é o raio inscrito, que ou você vai ter ou você vai encontrar para colocar aqui depois. E Adri, quem é P? P é o perímetro, sim ou não? Não, P não é o perímetro. Já te falei antes, P é o semiperímetro. É somar os lados e dividir por 2. É a metade do perímetro. Soma os ladinhos, divide por 2, você encontra o semiperímetro. Mas claro que vai ter um aluno que vai olhar e vai dizer o quê? Mas Adri, se caiu uma questão que tem um raio inscrito, eu queria muito utilizar aquela formulazinha pronta, mas eu não lembro dela. É a única maneira de resolver a questão? Não tem outra saída? Claro que tem. Sempre tem outra saída. E ela vai vir da onde? Da fórmula mãe de todas. Que para um triângulo é só pegar a sua base vezes a sua altura, tudo sobre 2. Só que o detalhe é, você não vai fazer base vezes a altura sobre 2 usando como base apenas um dos lados. Você vai utilizar como base os 3 lados. Caraca, Adri, o que é isso? Olha só, eu marquei o raio inscrito nessa posição, mas sinceramente não é a melhor posição para se marcar um raio inscrito. Por quê? Já que eu tenho um raio inscrito para marcar, eu posso marcar ele em um lugar muito melhor, que é nos pontos de tangência. Do centro da circunferência, como ela tangencia os 3 lados, quando eu projeto aos 3 pontos de tangência, tem uma vantagem grandiosa que é o quê? Além de ser o raio inscrito, como antes, né? Você viu que até agora não tem nenhuma diferença, você vai lembrar de uma dica importante que é o quê? Que quando eu tenho um raio e uma tangente, o raio com a tangente sempre vai formar o quê? 90 graus. Então, além de ele ser o raio inscrito, como estava marcado antes, além disso, tem um ângulo de 90 graus que pode facilitar em algum cálculo depois. E olha só agora, do centro da circunferência, eu vou puxar um segmento para cada um dos vértices. E fazendo isso, eu formei o quê? 3 triângulos. 3 triângulos que cada um deles tem a base como sendo os lados do triângulo original. E a altura de cada um é o raio. Então, para cada um desses triângulos, eu posso fazer o quê? Base vezes a altura sobre 2. Olha só, a área do triangulão é a soma de base A vezes a altura R sobre 2, mais base B vezes a altura R sobre 2, mais base C vezes a altura R sobre 2. Você está vendo aquilo ali? Legal. A mesma coisa, quando eu olho para AR sobre 2, mais BR sobre 2, mais CR sobre 2. Não tem o R sobre 2 em todo mundo? Tem, né? E aí quando aparece em todas as parcelas, eu posso colocar em evidência. Então o R sobre 2 vai em evidência. E aí ele vai multiplicar quem para voltar a ser o que era antes? O A mais B mais C. Pensa bem, se fizer uma distributiva aqui, ó, volta a ser o que era antes? Volta, então tá certinho a nossa conta. Mas olha bem para isso aqui. O que é A mais B mais C? É o perímetro. Se eu pego o perímetro e divido por 2, isso é o semiperímetro, que é a letrinha P. Então, A mais B mais C dividido por 2, ó, isso daqui é P,
então fica P vezes R, ou seja, você acaba chegando na formulazinha original. De novo, parecido com antes, né? Adri, eu posso ir direto para cá, mas se eu não lembrar direto dessa formulazinha, nada me impede de fazer assim. Vai demorar um pouco mais, tempo na hora da prova é algo precioso, então se você puder ir direto para cá, é muito melhor. Mas caso você não lembrar, você tem o caminho tradicional por base vezes altura sobre 2, que funciona muito bem. Vamos ver uma questão então? Olha só essa questão 3, que top que ela é, muito legal essa questão. Ela foi uma questão aberta da Federal de Santa Catarina, que é uma prova que tradicionalmente tem o quê? Questões de somatório. Mas essa aqui é uma questão aberta, tem uma pergunta aberta, e é isso que vai no somatório, no gabarito, quando você preencher. Vamos lá. Eu já vou lendo a questão nesse caso aqui, já que o texto é menor, eu já vou lendo e já vou o quê? Começando a desenhar e colocar as informações. Calcule a área em centímetros quadrados de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 centímetros. Bom, eu tenho que calcular a área de um triângulo retângulo. Vou desenhar um triângulo e vou marcar o ângulo de 90 graus, já que é um triângulo retângulo. E ele tem uma hipotenusa que mede quanto? Uma hipotenusa que mede 10. Quem é a hipotenusa? É esse segmento aqui embaixo, ou não? Não. É esse segmentinho aqui, ou não? Não. A hipotenusa de um triângulo retângulo sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então esse ladão gigantão aqui, ó, fiz o triângulo bem grandão para você visualizar bem tudo que eu vou fazer. Esse ladão grandão aqui, ó, o oposto ao 90 graus, equivale 10. Legal. Peguei as informações da agora, sei que a pergunta é calcular a área e vamos ver o que vai dar. E cujo raio da circunferência inscrita mede 1. Então o raio da circunferência que vai dentro desse triângulo, ela mede 1. Vou desenhar a circunferência inscrita então, fiz uma bolinha que tangencia todos os lados e eu vou marcar o raio igual a 1. Ah, você vai marcar o raio igual a 1 aonde? Bom, eu não sei ainda o que eu vou precisar. Então é o ideal que você marque o raio igual a 1, aonde ele fica o quê? Melhor. Nesse caso é marcar o raio no ponto de tangência. Mas Adri, qual que é melhor? Esse ponto tangência, aquele ponto de tangência ou aquele ponto tangência? Como eu não sei de novo, vou fazer o quê? Eu vou marcar nos 3. Lembrando que todo raio com a tangente forma o quê? 90 graus. Então o raio onde você marcar nos pontos de tangência sempre marca 90 graus. Eu vou precisar daquilo ali? Não sei. Eu já sei que eu já resolvi a questão antes. Mas lá no dia da prova, né? Você tá lá resolvendo. Você diz, ai, será que eu vou precisar? Não sei. Mas marca ali rapidinho para se você precisar, você já tá com tudo prontinho ali. Legal? Beleza. Desta situação, o desenho representa muito bem, nós queremos o quê? Calcular a área desse triângulo. Vamos lá então? Começou. Adri, para calcular a área desse triângulo, que é o que a questão está pedindo, sabe a resposta, marca no gabarito e você ganha 1 ponto nessa prova da Federal de Santa Catarina. Eu vou pensar o quê? Qual fórmulazinha eu vou utilizar? O que eu vou utilizar para calcular a área? Vamos pensar nas fórmulas que nós vimos até agora? Vai lá. Eu vou pensar em base vezes a altura sobre 2. Pô, a base é um cateto, a altura é o outro cateto, base vezes a altura sobre 2. Mas você não tem os catetos. Daria para descobrir os catetos? Até dá, mas vai dar um trabalho um pouco maior. É um triângulo equilátero, sim ou não? Não, né? Triângulo retângulo nunca será um triângulo equilátero. Lembra que o triângulo equilátero tem ângulos internos iguais a 60 graus. Se já tem 90 graus, já não pode ser. Adri, depois, quem sabe eu posso trabalhar com os lados. Era o teorema de Heron. Lembra? Raiz quadrada de P que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Espera aí, eu tenho que ter os 3 lados. Não tenho ainda, vai ficar um pouco mais complicado, tem que ter o semiperímetro, não tá muito legal não. Adri, a formulazinha anterior envolvia ângulo, vamos utilizar? Mas tem qual ângulo para trabalhar aí? Aí vamos pensar o seguinte, por que não pensar na fórmula que a área do triângulo é o semiperímetro vezes o raio inscrito? Aí Adri, mas por que eu vou pensar nessa formulazinha? Que a característica principal desta formulazinha é justamente o fato que ela utiliza o raio inscrito. E foi dado na questão o raio inscrito. Então acho que seria uma boa pedida, né? Seria aquela do tipo, eu vou tentar por essa. Se não der, eu vou ter que tentar uma outra formulazinha. Mas por que você não vai tentar essa daqui primeiro? Vamos ver? E aí muito aluno trava nessa questão, sabe por quê? Isso aqui é muito legal e a geometria é a área da matemática que mais faz isso. Não é a única, mas é a que mais faz. O aluno olha para cá e fala assim, ó, começou bem. Se eu descobrir essas duas variáveis, eu mato a questão. É só multiplicar elas, eu encontrei a área. E Adri, o raio inscrito, a gente já tem. Ele vale 1, ponto, acabou. Se eu descobrir o semiperímetro, massa. Quem é o semiperímetro? Somar os lados e dividir por 2. E aí a primeira observação de muito aluno é, não vai dar. Ô Adri, só tem um lado.
Eu tenho que encontrar os outros dois lados para daí poder somar e dividir por 2, encontrar esse cara e aí encontrar a área. Mas quem te falou que você precisa encontrar os lados? Eu quero encontrar o semiperímetro, que ele é a soma dos lados dividido por 2. Isso que a geometria faz muito na matemática, não é a única parte da matemática que faz, mas acontece direto. Às vezes o que você tem que encontrar não é cada ladinho, é a soma deles. E às vezes não vai dar para encontrar cada ladinho, e sim apenas a soma deles. Você pode de repente pegar uma questão de geometria que fala assim, ó, encontre o ângulo alfa mais beta. Qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? Tem um enunciado lá, uma historinha. Ué, vou encontrar o alfa, vou encontrar o beta, vou somar os dois e pronto. Mas às vezes não tem como encontrar o alfa e o beta, e sim apenas a soma alfa mais beta. Então fica sempre ligado nisso. Quando perguntar alguma expressão ou no meio de uma questão você precisa encontrar uma expressão, talvez não dê para encontrar cada elemento dela, mas sim apenas ela completa. Olha o que vai acontecer nessa questão e como que nós vamos encontrar o semiperímetro. Vamos lá então? Primeiro perceba uma coisa. Adri, se eu quero o semiperímetro, eu preciso mapear cada pedacinho dos lados desse triângulo. Se eu encontrar cada pedacinho, já fica interessante. Eu já tenho como somar todo mundo e dividir por 2 para ver o que vai dar. Concorda comigo? Vamos lá então. Tá vendo essa figura aqui? É um quadrilátero, não falou quadrado ainda não, é um quadrado. Calma, a gente vai concluir isso, mas vamos com calma. Tem que ter as propriedades matemáticas que garantam isso. Adri, ele é um quadrilátero que tem 3 ângulos de 90 graus. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Se 3 são 90, o quarto só pode ser 90 graus. Então aqui também é um ângulo de 90 graus. E como 2 ladinhos adjacentes são iguais, isso garante que é um quadrado. Se fossem 2 lados opostos, poderia ser apenas um retângulo e eu não poderia garantir. Mas tem 4 ângulos de 90 graus, Adri, é um retângulo e em particular é um quadrado, porque 2 lados adjacentes são iguais. Bom, se é um quadrado, o quadrado tem todos os lados iguais. Então aqui embaixo esse pedacinho vale quanto? 1. E aquele pedacinho ali do lado também vale 1. Aí então a propriedade da geometria, que eu não sei se você lembra ou não, mas toda vez que eu tenho uma circunferência inscrita a um polígono, isso sempre acontece no triângulo, mas qualquer polígono que tenha circunferência inscrita, você pode usar essa propriedade e ela vale muito a pena. É um teorema chamado Teorema das Tangentes, que diz o quê? De um ponto externo, de um ponto fora de uma circunferência, as tangentes traçadas são sempre iguais. Se eu tenho um pontinho fora de uma circunferência, dele até o ponto tangência e dele até o outro ponto de tangência, sempre são medidas de mesmo tamanho. Então aqueles 2 segmentos verdinhos que eu marquei ali são exatamente o quê? Iguais. Mas eles valem quanto? Quanto é que vale? Não sei, né? Então se eu não sei, eu vou chamar isso aqui de quê? X. E, consequentemente, o outro pedacinho também vale X. Vamos ver agora? Você está vendo aqui um ponto? É um ponto, né? O vértice de um triângulo. É um ponto externo fora de uma circunferência. As tangentes traçadas são sempre iguais. Se a hipotenusa inteira vale 10 e aquele pedacinho vale X, esse pedacinho rosa aqui é o quê? 10 menos X. E Adri, como as tangentes são iguais, embaixo também é 10 menos x. Agora o que você vai fazer? Já que nós queremos encontrar o semiperímetro, o que a gente faz? Soma tudo e divide por 2. Aí ficaria assim, né? 1 mais x, mais 10 menos x, mais 10 menos x. Tudo isso dividido por 2. Aí tem aluno que olha para isso aqui e fala assim, ó, ih, deu ruim, vai ter x. Como é que eu vou colocar um X ali? Não vai dar resposta, Adri. É a questão aberta, tem que ser um número a resposta final. É uma questão de fé. Tem que ter fé nesse momento, acredita que vai dar certo. Adri tem toda essa soma. Aí eu vou olhar o quê? Mais X com menos X. E mais X com menos X, cancela. E aí de novo, mais X com menos X, que cancela mais uma vez. E o X cancelou. Nossa, que sorte! Não é sorte, isso é matemática. A questão foi feita para ser resolvida assim. Você só utilizou as propriedades corretas e conseguiu fazer, ok? Vamos lá então. 10 mais 10, 20, mais 1, 22. E 22 dividido por 2 é 11. Então o semiperímetro vale 11, o raio nós já tínhamos do enunciado que vale 1. 11 vezes 1 vai dar 11, então a área desse triângulo é 11 centímetros quadrados. Marca 11 no gabarito, acerta uma questão aberta, que vale muito ponto nessa prova, e você
manda muito bem. Pegou a questão? Top, né? Essa questão é muito boa, valeu muito a pena você ter ficado até aqui na aula para acompanhar essa questão. Adri, e se porventura tem para raio inscrito, quem sabe eu posso utilizar o quê? Para raio circunscrito. Lembrando, todo triângulo ele tem o quê? Circunferência inscrita e a circunferência circunscrita. E Adri, dado um triângulo com os seus 3 lados, tem uma circunferência que passa por todos os vértices. Essa é a circunferência circunscrita. E se é uma circunferência, ela tem um raio, que é o raio circunscrito, o raio da circunferência circunscrita. E Adri, tem uma formulazinha para esse caso também? Tem. Cai muito? Não, cai bem menos que, por exemplo, o raio inscrito e até os exemplos anteriores ou as fórmulas anteriores que eu mostrei para você. Mas que ela existe, é bom você dar uma olhadinha também, tá? A área do triângulo, utilizando o raio circunscrito, é dada por A vezes B vezes C, produto dos lados, a multiplicação dos lados do triângulo, dividido por 4 vezes o raio circunscrito, que é o raio dessa bolinha que vai fora do triângulo, aquela que passa por todos os vértices. Adri, beleza, cai menos, mas e aí? Se porventura numa prova cai lá um triângulo, tem um raio circunscrito e eu não lembro disso aqui, tem outro caminho para chegar? Tem, esse é um outro caminho para resolver e é o caminho que explica inclusive essa formulazinha aqui, já vou te mostrar agora. Não que ele seja dos melhores, mas é um caminho que você pode fazer. Bom, Adri, o que eu posso fazer? Você vai ter que marcar um ângulo ali, porque esse ângulo vai ter que ser utilizado para uma das fórmulas de área. A fórmula de área que envolvia ângulo. Então eu peguei o ângulo C, tá? Que é o oposto ao lado C. Podia ser o ângulo A, oposto a A, podia ser o B, oposto ao B, você escolheria qualquer um deles. Bom, eu vou pegar um desses ângulos aqui só para você entender a montagem disso. Adri, trabalhando com ângulo, tem a fórmula de área de triângulo que envolve o quê? Que envolve ângulo. Bom, e essa formulazinha era o quê? A vezes B vezes seno de C sobre 2. Pega essa formulazinha, você vai usar mais uma coisa. O quê? Você vai usar uma parte lá da lei dos senos. Lembra como é que é a lei dos senos? A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C. E esta proporção você pode igualar a 2 R's, ou 2 vezes o raio circunscrito. Eu só vou usar a partezinha final, dizer o quê? C está para o seno de C, C dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a 2 vezes o raio circunscrito. Isso aqui vem da onde? Isso vem lá da lei dos senos, do teorema dos senos. Tudo bem? Ah, lá na trigonometria, tem que lembrar, né? Exatamente. Agora, se você olhar bem, tem seno de C aqui, tem seno de C aqui. Isola ele nessa equação e joga dentro daquela. Quando você isolar nessa e jogar naquela e fizer as continhas, você vai ver que nós vamos chegar exatamente nessa formulazinha aqui. Então tem um outro caminho? Tem um outro caminho para você fazer. Mas se você lembrar direto, você vai ganhar tempo, isso é sempre bom na prova. Mas caso caiu uma questão, você pensou em utilizar e não lembra, você pode utilizar o quê? O A vezes B vezes seno de C sobre 2, usar um pedacinho lá da lei dos senos, isola em uma, joga na outra, você vai acabar chegando consequentemente aqui e vai conseguir resolver a questão também, beleza? Ficamos por aqui, te mostrei o quê? Várias maneiras de calcular a área de um triângulo dependendo da característica que for dada. Tem ângulo, tem todos os lados, tem raio inscrito, tem raio circunscrito, tem a fórmula base, né? A mãe, base vezes a altura sobre 2. Você vai ter que ver o quê? Qual delas que melhor vai se encaixar para resolver a sua questão, ok? Agradeço você por ter ficado até esse momento da aula, espero que você tenha aprendido muito e possa utilizar isso nas suas provas. Abraço, tchau, tchau!